Me diz uma coisa, você tem certeza da sua salvação? A gente tem algumas correntes evangélicas aí que estão debatendo isso, né? Algumas pessoas pensam que a salvação se perde, outras não. E a gente vai gastar um tempinho para esclarecer isso, tá bom? É um tema recorrente aqui, mas a gente vai falar mais uma vez. Mais né, um pastor? pouquinho, né, filho? Vale a pena. Isso aí. Fique aqui conosco, a gente volta depois da abertura. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias, esse espaço aqui com o Reverendo Hernandes, para esclarecer as suas dúvidas. Tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a sua conduta de vida cristã? Mande a sua pergunta para cá, tá bom? trocandoideias@lpc.org.br. Quero aproveitar também para convidar você para mandar um e-mail para nós, para você ganhar esse livro aqui. Pastor Hernandes, conta um pouquinho do Legado da Cruz para a gente, por desse favor. livro. Ô, Tiago, o Legado da Cruz é uma exposição das 7 palavras que Jesus proferiu na cruz antes de morrer. A palavra do perdão, a palavra da salvação, a palavra do acolhimento, a palavra do desamparo, a palavra do sofrimento, a palavra da vitória, a palavra da rendição. Então, penso eu que é uma boa forma de um pastor, por exemplo, que vai fazer uma exposição bíblica, uma série de 7 mensagens, expor sobre o legado da cruz essas 7 palavras. É um livro enriquecedor, eu acho que vai ajudar bastante. Muito bem. Mande seu e-mail para concorrer ao seu, ele vai ser sorteado agora no próximo mês de julho, tá bom? Nós temos que trabalhar, então eu vou aqui para as nossas perguntas do programa de hoje, começando com a pergunta do Carlos. A mídia recentemente noticiou a morte do presidente do Irã, exatamente numa hora de grande tensão no Oriente Médio. Pastor Hernandes, qual a sua visão sobre esses conflitos lá no Oriente Médio? A mídia está hoje dedicando muita atenção a essa questão do acidente de helicóptero, onde o presidente do Irã, retornando de uma viagem, enfrentando uma situação adversa do tempo, o helicóptero caiu, num lugar até difícil de acesso, e ninguém sobreviveu. O helicóptero pegou fogo e tal. É curioso porque, bem recentemente, ele lidera, esse presidente, um ataque a Israel, com mais de 300 drones, e se esperava uma tragédia de proporção gigantesca. Mas Israel conseguiu se proteger e não houve revés no território israelita. Mas isso gerou essa tensão, porque uma das bandeiras desse presidente que foi a óbito é a tentativa de apoiar os grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e outros, e faz parte também da política como que varrer Israel do mapa. Então, o Oriente vive essa tensão, a escalada da violência, né? Nós tivemos, por exemplo, aquele ataque criminoso do Hamas em Israel, em outubro do ano passado, levando mais de 1.000 pessoas à morte, reféns que estão morrendo, outros são pessoas abusadas, ainda tem várias pessoas lá. Então, esse momento de grande tensão. O Oriente, na verdade, é um barril de pólvora. Nunca foi um lugar tão pacificado mesmo, né? Ali você está no miolo, no eixo central do mundo. O território de Israel é um território muito pequeno e cercado de tensão o tempo todo. Então, é complexo, é um assunto extremamente complexo. O vice-presidente vai assumir e vai se convocar novas eleições. Não se sabe se vai seguir a mesma linha dura, porque esse que morreu é acusado, inclusive no seu país, de mandar matar milhares de pessoas, né? Inclusive, mais recentemente, uma moça foi assassinada por não usar as vestimentas como eles entendiam que devia ser usada. Isso gerou revolta no país. Então, não sabemos exatamente quais serão os desdobramentos, né, da morte do presidente do Irã e qual o perfil da nova pessoa que vem. Se vai botar o pé no freio, se vai acelerar, porque hoje não existe mais a ideia de uma nação que age sozinha.
qualquer mexida no tabuleiro da história, qualquer dança da cadeira, vai atingir outros países poderosos. Então, o mundo vive essa tensão. E talvez não vai melhorar, porque dentro do próprio cronograma de Jesus vai ter guerra, rumor de guerra, reino contra reino, nação contra nação, e para cada acordo de paz que as nações firmam, mais se investe em armamentos de destruição. É o mundo, é a realidade que nós estamos vivendo, convivendo com isso, né? Então, não tem uma palavra final, mas a palavra é alerta, atenção, cuidado. Tá aí, Carlos, a opinião do pastor Hernandes. Eu vou seguir aqui com a pergunta do Gerson. É um tema muito importante, eu acredito que a gente deva debater mais vezes sobre isso, e ele diz o seguinte: algumas pessoas acreditam que o tempo dos milagres cessou, enquanto outros fazem propaganda de milagres a granel. Qual é o ponto de equilíbrio? Pois é, essa pergunta para mim é muito importante. Há um livro, Tiago, que eu recomendo, de Alain Perrat, que diz o seguinte: O Dedo de Deus ou os Chifres do Diabo? É um livro interessantíssimo. E ele analisa essa questão dos milagres na perspectiva dos reformadores, porque no período dos reformadores negou-se a questão da contemporaneidade dos milagres. E esse autor explica: os reformadores tinham 1000 anos nas costas deles de inexistência de milagres e de propaganda de falsos milagres da igreja. Então, eles se tornaram convictos de que o tempo tinha passado. Mas você começa a notar depois, na história dos avivamentos, que nós tivemos muitos milagres comprovados, genuínos, verdadeiros, né? Inclusive um deles ligado a uma pessoa nossa conhecida aqui, que é o Ronaldo de Almeida Lidório, lá entre os Concombas. E eu estive visitando a missão Quacis-Abanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento em 1966. E ali tetraplégicos andaram, ali cegos viram, ali uma morta ressuscitou. Fatos comprovados. Então, dizer que os milagres não existem mais não tem amparo nem na Bíblia, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre o mesmo, e também não tem amparo na história. Agora, afirmar, como muitos dizem aí, milagres a granel, e fazendo propagandas de milagres que nunca existiram, de gente que é contratada, por exemplo, para cair na igreja na hora do movimento lá, para dizer que ele estava endemoniado e agora ele levantou porque foi liberto, ou de uma pessoa que finge ser um paralítico numa cadeira de rodas e levanta, quando aquilo tudo não passa de um teatro, uma cena. Nós não podemos também entrar por esse caminho dos milagres a granel para botar holofote em cima de homens e para enganar as pessoas. Quem faz milagres é Deus, e Ele faz onde quer, como quem quer, para o louvor da sua glória. Agora, precisamos ter discernimento para saber se é verdade ou não. Agora, tem outra coisa que eu gostaria só de relembrar aqui, me permita citar. Eu vou ver se eu acho aqui, que Jesus menciona no seu sermão profético. Tá? Por favor, me permita dar uma olhadinha aqui. Aqui, está aqui. Marcos 13, verso 22. Jesus diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos não podem ser enganados. Ou seja, vai surgir falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, que vão fazer sinais sobrenaturais para enganar, se possível, os eleitos. Os eleitos não podem ser enganados. Os que têm o selo de Deus e têm o nome escrito no livro da vida não serão enganados. Mas milagre em si não quer dizer que a fonte é divina. Muito bem. Vamos então para aquela questão da salvação, e quem nos mandou essa pergunta foi a Lúcia. A segurança da salvação tem sido questionada por alguns segmentos evangélicos. Essa é uma doutrina bíblica consistente?
Pois é, Tiago, essa para mim é consistente, eu entendo que sim. Muito embora existem irmãos nossos, irmãos na fé, que fazem parte da Igreja do Deus Vivo, que vivem nessa insegurança, achando que a salvação pode ser perdida. Qual é a base bíblica para dizer que a salvação nos é assegurada quando nós cremos em Jesus e nascemos de novo? Então vamos a alguns exemplos bíblicos. Lá em João 6, está escrito assim. É bom pegar a Bíblia, né? Porque aí não é opinião minha, porque a minha opinião não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. Então está escrito o seguinte, João 6, 36. Vamos para o 37. Jesus diz assim, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Quem está dizendo isso é Jesus. Pergunta, Jesus mentiria? Jesus é digno de confiança? Se ele está falando que todo aquele que o Pai dá a ele, que vem a ele, ele nunca lança fora, podemos confiar nisso? Segundo texto, João 6, 47, Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja você que não teve, o verbo está no presente do indicativo, não está no futuro, terá. Jesus coloca isso em termos enfáticos, em verdade, ele está dizendo ali, isso é absolutamente seguro. Quem crê em mim tem a vida eterna. O que é ter a vida eterna? Por exemplo, eu estou com essa Bíblia aqui na mão, certo? Eu não tive essa Bíblia na mão, eu não terei essa Bíblia na mão, eu tenho. Você tem dúvida que eu tenho essa Bíblia na mão? Não tem. Eu também não tenho. Ela está aqui. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Quem está falando isso? Jesus. Só mais um pouquinho, capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João. Tem tantos outros, mas eu não tenho tempo para trabalhar todos, mas só esses aqui. Vamos dar uma olhadinha no verso 27 e 28. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ora, eu não posso ler esse texto e achar que, sendo eu uma ovelha, recebendo de Jesus a vida eterna, eu vou ser arrancado das mãos de Jesus. Eu vou perecer. Porque ele está prometendo. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Está escrito assim. Olha que coisa interessante. João escreveu esta primeira carta com esse propósito. E qual é o propósito? Ele diz assim, 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não é porque eu sou presbiteriano, porque eu sou batista, porque eu sou assembleiano, porque eu sou da comunidade A, B, C ou D. Não. A certeza da salvação é dada quando você crê no nome do Filho de Deus. E João escreve, eu quero que vocês saibam, que vocês têm. Por quê? Porque é possível você ser salvo e achar que não é. E não usufruir. Como é possível também uma pessoa achar que está salva e não está. Lá no Sermão do Monte, Jesus termina dizendo o seguinte, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome, porventura não expelimos demônios, não fizemos milagres, e fizeram mesmo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, a segurança da salvação está no fato de você crer em Jesus. Se você creu em Jesus, você é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, você é selado com o Espírito Santo, com propriedade de Deus, seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo Jesus. Plena segurança, bendita segurança, eterna segurança. Amém. Só ecoando então uma frase que o pastor disse no começo então dessa pergunta,
Importa saber o que está escrito aqui. Então, eu quero fazer um convite para que você que está assistindo a gente participe da Escola Bíblica com a gente. Se você está em São Paulo, venha até a igreja, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Se você está em qualquer outro lugar do país ou do mundo, você pode acompanhar ao vivo a Escola Bíblica também pelo canal do YouTube da igreja. Certo? Às 9h30 da manhã, todo domingo, é uma aula de Bíblia, exposição de Bíblia. Isso é tão importante, Tiago, que não é o que o fulano disse, o que o Beltrano falou, o que o teólogo tal falou, o que o concílio tal falou. Não, é o que a Bíblia diz. Vamos abrir as Escrituras, estudar as Escrituras. E essa certeza, tem muita gente que, não, eu acho que não pode ter não, porque já imaginou, se eu tenho certeza que eu estou salvo, então eu vou relaxar. Então eu posso viver de qualquer jeito que eu vou estar salvo mesmo. Não. Quem pensa assim é porque não foi salvo ainda. Deus não nos salvou para vivermos no pecado, Deus nos salvou do pecado, para uma vida de santidade. Quem foi convertido de verdade, ele ama a santidade, ele busca a santidade, ele tem prazer e se deleita em Deus. Então quem faz provisão para o pecado é porque ainda não nasceu de novo. Mas se nasceu de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus. É isso. É desse jeito. O nosso tempo esgotou, a gente tem que entregar para a programação que vem aí na IPP-TV. É desse Pastor, jeito. Fabuloso programa hoje. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo conosco aqui. É um privilégio. Obrigado para você que ficou até o finalzinho do programa. Volta no próximo, tá bom? Manda o seu e-mail para cá com a sua pergunta. Manda e-mail falando, eu quero o livro, tá bom? Grande abraço, gente.